Provérbios 15, 22 diz assim, ó: na multidão de conselhos, bons planos se perpetuam, ou bons planos vão dar certo. Na multidão de conselhos existe bom êxito. Quando a gente é aconselhado, é isso que a Bíblia diz, existe maior chance da gente ter sucesso naquilo que está fazendo. É importante dizer já na base dessa mensagem, que para esse conselho, dar certo e me trazer êxito, bom êxito, não é ser aconselhado por qualquer pessoa, não é qualquer um que serve para me dar conselho. Eu espero que essa igreja já tenha entendido isso, por favor. Eu vou procurar conselho de pessoas que são referências naquilo que estão fazendo. Não adianta eu procurar conselho de investimento com quem nunca investiu nada. Que experiência o cara tem nisso? Eu não vou procurar conselho de família com quem tem uma família destruída. Para me aconselhar, eu procuro pessoas que tenham referência, sucesso em alguma área ou em algumas áreas. E aí a Bíblia diz assim, onde existe conselho, tem bom êxito, tem sucesso. Então os conselhos que eu tenho aqui hoje, todos eles, texto bíblico, base bíblica, para a gente não errar. Deixa eu escolher um aqui. Eu vou começar com esse, Joel 3,10. A Bíblia diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Então repete comigo aí, diga: eu sou forte. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, diga: eu sou forte. Por alguns motivos a Bíblia nos manda esse conselho, nos dá essa direção. Diga ao fraco: eu sou forte. Primeiro motivo, a afirmação é muito poderosa. A palavra tem poder. Às vezes eu tenho consciência, reconhecimento de que para alguma empreitada a minha força não é equivalente. Às vezes eu tenho reconhecimento, eu entendo que para algumas guerras, algumas batalhas, a minha força não será suficiente. Então eu devo me sentir fraco diante dessa situação? Não! Nesse momento eu afirmo, eu digo de mim para mim: diga ao fraco: eu sou forte. Eu tenho que afirmar a minha força e a força de Deus em mim, porque a palavra tem poder. Eu fico vendo na igreja, acompanho muito isso, algumas pessoas que vivem afirmando o contrário e acabam se tornando essa realidade. E pego no pé dessa gente, não sei nem como consegue congregar aqui ainda. Para com esse negócio de o tempo todo você achar que não tem força e que não consegue e que não vai dar conta do recado. A Bíblia orienta o cara que se considera fraco: diga ao fraco: eu sou forte. Porque à medida que você vai repetindo, isso vai entrando na sua cabeça, entrando nos seus sentimentos, entrando nas suas emoções, e você vai se tornando o que está afirmando. É a realidade da igreja? Não, não é a realidade de muitas pessoas, de muita gente. Muitos de nós, todo momento que você olha para ele, o que ele tem para dizer é reclamação e afirmação de fraqueza e incapacidade. Isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo. Por quê? Porque eu estou tão fraco. E essa realidade na sua vida tem que mudar se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, ou em muitas. Outro motivo porque eu tenho que afirmar essa força, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, presta atenção nisso,
Essa sociedade, esse tempo, quer formar pessoas fracas. Fracas. É o tempo todo batendo naquela tecla assim, ó, seja fraco, seja flexível, seja sensível. E se a gente não tomar cuidado, usam até de filosofia bíblica para tentar empurrar isso goela abaixo. E isso vem formando uma geração de gente fraca. Não, você tem que ceder o tempo todo, você tem que abrir mão o tempo todo, você tem que ser sensível o tempo todo, e se condoer o tempo todo. E sabe por quê que existe esse trabalho para criar uma civilização de gente fraca? Porque os fracos são mais fáceis de serem dominados, governados. Estava lendo um negócio essa semana e isso falou tanto comigo, eu falei, isso é muito legal. Ao invés de você ser fraco, torne-se uma pessoa muito dura, muito forte, implacável, imparável. E depois que você for essa pessoa, controle isso. Controle isso. Não é para se tornar um monstro, não, é para se tornar forte, de decisão, de posicionamento, e controlar isso, manter isso sob controle. Sabe por quê? É muito melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro numa guerra. Eu prefiro estar num ambiente que não me causa nenhum tipo de preocupação, mas eu estar pronto para todas as coisas, do que ser um cara sensível, fraco, em um mundo que quer me devorar. Levanta todo dia, vai lá no espelho e fala, eu sou forte. Não serei dominado por situação alguma. Só me curvo diante de Deus. Só. Segundo conselho, trabalhe em ser uma pessoa menos ansiosa. 1 Pedro 5,7 diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade está matando as pessoas hoje. E a ansiedade é esperar o pior do futuro. O ansioso pensa assim, eu sei que tem coisas para acontecer, e o que está para acontecer é muito ruim. Nós antecipamos a tragédia, sem ao menos saber se vai acontecer ou não, mas eu já sofro como se estivesse acontecendo. Nós trazemos para a nossa mente, para o nosso coração, problemáticas que provavelmente nunca vão acontecer, e carregamos um peso que Deus não tem para nós. Igreja, aprende um negócio. Aprenda a ser livre. Pega julgo, peso, problema dos outros, resistência, e solta as cargas, joga tudo no chão. Ah, pastor, mas eu estou com um parente que vive brigando com o marido, eu não sei mais o que eu faço. Você vai lá, aconselha o parente, ora com ele e deixa aquele problema onde? Lá na casa do parente. Tem gente que vai lá e sabe do problema de alguém, vai lá, conversa, aconselha, ora, faz tudo certo. Mas na hora de voltar para casa, traz o que com ele? A carga, a preocupação. E fica horas e horas pensando no problema dos outros. Deixa eu falar de mim aqui. Aqui, se eu for parar para sofrer por causa de cada problema que me trazem, aqui tem hora que acaba o papel higiênico e eles vêm me avisar. Problema grave, pastor, o que foi? Não tem papel. Teve uma época lá em casa que nós tivemos que conversar e falar, olha, problema da igreja é na igreja, do trabalho é no trabalho, aqui, senão a gente não vive. Mas tem pessoas não, trazem um peso para dentro de si. Deixa eu explicar para você entender.
Esse copo aqui, ó, pesa míseras gramas, não sei, 350 talvez. É leve, relativamente leve. Se eu ficar segurando ele aqui alguns minutos, problema nenhum, tranquilo. Deixa eu ficar com esse copo 1 hora, meu braço começa a doer, adormecer. Deixa eu segurar ele por 24 horas, eu não consigo, vou ter problema por causa disso. Assim são sentimentos, pensamentos negativos que eu carrego dentro de mim. Eu fico com esse troço dentro de mim por tempo, que não é o tempo que eu tenho para carregar. Às vezes problemas pequenos que você tem que lidar, mas se você não soltar o peso, vai começar a acarretar problema para você. Então o conselho aqui, diante desse texto que eu disse, lança sobre Jesus a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. De vez em quando, sabe o que a gente tem que fazer? Soltar o copo, largar, porque segurar muitas vezes nos mata. Aprender a entender que tem peso que não é meu, e até os meus, tem hora que eu tenho que jogar extra, fica para lá. Por quê? Porque está me prejudicando, e a minha preocupação não resolve problema. Para resolver os meus problemas eu preciso estar bem, não ansioso, não acelerado, mas pensando com clareza.